Olá, seja muito bem-vinda ao Frutificando Juntas, o podcast do Graça em Flor. Eu sou a Érica Veríssimo E eu sou a Virgínia Brito Sena. e hoje vamos conversar sobre Jesus em toda a Bíblia. E o versículo que nós meditamos para fazer esse episódio está em Lucas 24, 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, vamos lá? Vamos frutificar juntas? Bom, nós dividimos aqui nosso episódio em 3 blocos, né, Vir? Então, o primeiro bloco nós vamos falar de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Depois, vamos falar um pouquinho sobre a nossa conferência, que tem esse tema. Sim, a primeira conferência do Graça em Flor está a o quê? 20 dias de acontecer, um pouquinho mais de 20 dias de acontecer, né, do dia que nós estamos gravando esse episódio. Então logo, logo vai acontecer a primeira conferência do Graça em Flor. Tomara que você que está ouvindo aqui hoje consiga ter feito a inscrição, porque já estão lotadas. Lotadas não, como é que fala? Esgotadas. Esgotadas. Esgotamos as inscrições quase um mês antes da Uhum. data da conferência, para a glória do Senhor, né. E depois a gente vai, fazer o encerramento aqui e gostaríamos de fazer algumas perguntas para vocês, umas perguntas de reflexão. E é lógico que se você quiser compartilhar conosco as suas respostas, você pode comentar ou nas plataformas onde o podcast vai estar, Spotify, ou também, né, quando sair o cardzinho no arroba Graça em Flor. Fique à vontade para nos dizer o que você achou desse episódio. Bom, aqui a gente vai começar então a falar sobre Jesus. Jesus, vamos começar a fazer a divisão, Vir, igual tá lá no igual vai ser na nossa conferência, Jesus de Gênesis a Jesus no Antigo Testamento, Uhum. depois Jesus nos Salmos e depois, que é a minha parte, que é Jesus de Atos até Apocalipse. Isso. Pular o evangelho, né. Por que será que pularam os 4 por que será? Por que será? Por que será? Porque aí Jesus está explicitamente, né. Exato. Mas vamos lá, eu gosto de quando eu estou ensinando os meus adolescentes, eu gosto de falar que a Bíblia só tem um personagem principal, e esse personagem principal é Jesus, porque Uhum. diz lá Colossenses, tudo é por ele, né, tudo Isso. é por ele e para ele. Ele fez tudo, ele está em todas as histórias. Mas aí você me pergunta: "Érica, ele está em Juízes? Érica, ele está na história de Sansão? Érica, Jesus está, na" fala aí, Vir, me ajuda. Só pelo Sansão na minha Nos cabeça. profetas, tá lá na Babilônia, tá ali É, no exílio de Israel, onde que está Jesus, né? Jesus está em Gênesis? É, Jesus em Neemias? Sim. A Bíblia só tem um personagem principal, mas a gente sabe que ele não está explícito, né, embora, Uhum. alguns estudiosos dizem que quando aparece anjo do Senhor na Uhum. Bíblia, né, igual apareceu Isso. lá de Jacó, não sei o que tem, seria Jesus, mas a gente sabe que ali, o Antigo Testamento, ele só vai, dar como que diria? Pistas? Não, qual que é a palavra certa, Vir? Seria os tipos de Jesus, né, e a esqueci como é que fala aquela aparição, né, de Cristo, assim. Teofania. Isso, Não, teofania.
É, teofanias. eu acho que é. Eu acho que é também. Que é pra mostrar, né, que assim, o nosso relacionamento com a Trindade sempre começa com Jesus, né, Jesus é quem nos apresenta ao Pai, né, ninguém conhece ao Pai senão ao Filho, então a gente vê que, a nossa ligação, quem nos reconciliou com o Pai, quem nos faz a chegar a Deus Pai, é o Deus Filho. Então em toda a escritura a gente vê que por isso que fala que quando o anjo do Senhor aparece, a gente tem essa ideia de ser o Cristo ali aparecendo, né, ele não está encarnado Uhum. ainda, como a gente vê no Novo Testamento, mas no Velho Testamento a gente tem esse relacionamento com o Deus Filho nessas aparições ali, né, como o anjo do Senhor que falou com Abraão, que fala com Sim. Moisés, então é sempre Cristo que comunica com o povo dele, né, porque é ele que é o nosso salvador, ele que veio para fazer essa ponte entre o Deus Pai. Então, a Hum. gente vê Jesus ali aparecendo em algumas das narrativas bíblicas, falando e comunicando com o povo. Porque ele é essa pessoa da Trindade que comunica com a humanidade, que fez a humanidade, comunica com a humanidade, depois veio fazer habitar com a humanidade, e na glória também estaremos com ele ali, ah, eternamente, né, na Nova Jerusalém, enfim, no novo céus, na nova terra. Então a gente vê que Jesus ele aparece algumas vezes, mas que a narrativa toda é por causa dele. Ele está ali já em Gênesis prometido, né, no proto-evangelho, e depois em tudo, é para mostrar que viria aquele que um dia seria o rei, né, que reinaria e tudo mais, que tem várias profecias sobre Jesus, né, no decorrer do Velho Testamento, e e vai mostrando que todas aquelas pessoas que viveram, que tiveram relacionamento com Deus, enfim, não eram aquele que viria ainda. Então, o pastor gosta de falar assim, né, o pastor, que sempre quando a gente vê um personagem, acontece, a Bíblia tá falando: "Não é esse, não é esse", né. Então nasceu aquele lá, fez tal coisa, nã mas ele não era perfeito, então não é esse. Aí a gente tem ali Moisés, não era Moisés. Tem todas as leis, tudo aquelas coisas, tal, para mostrar, ainda não tá perfeito, ainda não é esse, né, a gente tem que estar, vendo esses vários, pessoas ali nascendo, aquelas gerações, né, porque a Bíblia coloca tantas gerações, assim, né, tantas genealogias para mostrar que ainda não era Jesus, mas ele viria, né, e aquele dia ainda aconteceria, aquela profecia ainda seria cumprida, e aí foi cumprida ali no Novo Testamento, quando Jesus vem de fato, né, encarnado. Então a gente vê essas sombras de Cristo todas ali no Velho Testamento. Cada, por exemplo, as leis, né, aquelas coisas de purificação e tudo, a gente vê que era para criar esse relacionamento perfeito com Deus, que viria em Cristo, porque aí a gente vai ver lá no evangelho como Jesus cumpriu as escrituras, Sim. que foi o único perfeito, que fez todas as coisas. Então a gente vai ver nessas sombras, né, o tabernáculo, pra que são as figuras para falar que, né, Uhum. Cristo tá ali, e nas histórias a gente vai ver nos tipos, né, alguns personagens, a gente fala personagem, mas a gente sabe que existiu, né, mas só para Só usar para assim saber a quem são. isso, é. Aqueles homens, né, que são colocados ali, e mulheres também, assim, para mostrar caráter de Cristo também, né, na vida deles, mostrar: "Olha, Cristo também agiu assim, Cristo também é assim, o caráter de Cristo é assim". Então, às vezes é difícil a gente ler, olhar e falar: "Nossa, mas Cristo está aqui mesmo nessa história?". Mas é porque tudo é sobre ele, né, vai levar até ele, vai falar e vai fazer essa ligação ali do princípio até a vinda dele. É importante enxergar todos esses personagens, mas, são pessoas reais, né, que Deus Isso. usou. Enxergar todos esses personagens à luz do que Uhum. Jesus fez, à luz da redenção. Que a Sim. Bíblia tem um personagem principal, que é Jesus, só tem ele de personagem principal, e só tem um enredo principal, que é a Uhum. redenção do povo de Deus, Sim. certo? Que caiu lá em pecado. Mas, o legal é que, ao mesmo tempo que esses personagens, eles são, igual você falou, eles são semelhantes a Cristo, eles vão, por exemplo, um exemplo disso seria Boaz, em Ruth, né, também Uhum. Ruth está bastante na minha cabeça. A Francine acabou de lançar aí um livro, pode chamar Hum. de livro, né, estudo bíblico em Ruth, pela Purpose Paper, e aí a gente tá com isso na cabeça. Então, Boaz, ele tinha semelhanças com Cristo, porque, por causa de, redenção que ele fez Uhum. com Ruth,
Mas a gente não pode esquecer que todos esses personagens, né, apesar de ser sombras, igual você falou, Uhum. de Jesus, eles também careciam de Jesus. Eles também Sim, precisavam de salvação, eles também precisavam crer que o Messias prometido viria, nasceria, morreria e ressuscitaria para uhum. os salvar, né. Sim, Bem legal é isso. verdade. A E gente lá no é que você falou assim: "É difícil", só Uhum. te contando. Você falou assim: "É difícil enxergar", todo o exercício é difícil. E eu É. acho que enxergar, esse ato de enxergar, Jesus em toda a Bíblia, em todos os livros, né, quer ser nos livros dos profetas, quer ser até em Cantares, né, Uhum. a gente pode tomar como um desafio, tomar como um exercício, É verdade. enxergar cada história de cada personagem dentro de uma só grande história, né, porque a Uhum. Bíblia é a grande história da salvação, a grande história da Bíblia. Deus remindo um povo para si e perfeitamente, cumprido todas as promessas através do nascimento de Jesus. A Bíblia é linda, eu sou apaixonada. É ver É. Sabe que eu tenho um livro de criança que chama As Histórias Bíblicas de Jesus, e aí o subtítulo ele fala: "Todas as histórias sussurram seu nome". E ela é muito boa para isso, porque cada história ele não pega todas as histórias da Bíblia, mas pega bastante, né, das histórias bíblicas, desde Gênesis, então da criação, Adão e Eva, vai passando, e sempre no finalzinho das histórias, aí eles lançam luz a Jesus. "Ah, e um dia virá um que não sei o quê", sabe, por exemplo, na história de Davi e Golias, que meu filho mais gosta, então a gente já leu várias vezes, aí no finalzinho fala: "Aí um dia viria aquele que derrotaria, um que seria, né, um guerreiro que derrotaria todo o mal", que é fazendo alusão que é Cristo, que esse um dia, né, Davi ele derrotou Golias, um gigante, e ajudou ali numa batalha, mas um dia vai vir um que é maior do que é maior que Davi, que vai, vencer uma batalha muito maior do que, né, um gigante. Então, eu acho muito bonito, porque ali todas as histórias, né, na Torre de Babel, enfim, várias das histórias bíblicas, eles colocaram ali, colocam a história contando, e aí depois eles no finalzinho, eles fazem essa menção a Cristo. E é isso que a gente como adulto precisa fazer, quando a gente está lendo ali a palavra, lembrar: Sim, "Olha, um dia, né, Jesus vai vir, um dia ele vai ser maior", e é o que Jesus fala, né, ele vai falar nos evangelhos: "Eu sou maior do que Abraão, antes de Abraão existir eu sou". Tá aqui quem é maior que Abraão, maior que Moisés, maior que Elias. Então Jesus ele conhecia as escrituras e ele falava que ele era maior, né, porque ele era o grande eu sou. Então ele era maior do que esses, antes desses ele já era. Então a gente vê que realmente ele conhecia, né, não só de ler, né, porque Jesus aprendeu ali como uma criança, como um judeu, as escrituras, mas ele falou com Abraão, ele falou com Moisés, ele falou com Elias. Então a gente vai fazendo esse exercício. sim. Realmente ler e pensar: "Olha, aconteceu isso aqui, mas aí Jesus viria para fazer mais, para fazer, coisas espirituais, né, não só ali as coisas terrenas, né, de vencer exércitos e os inimigos, mas ele venceu um inimigo maior que é a morte, né, o diabo, o inferno, o pecado". Então é realmente um exercício para a gente fazer. E eu Ver, gostei deixa eu te muito. perguntar, esse livro que você falou, é aquele livro super famosinho, né, que um monte de É, gente indica na internet? sim, eu já vi o pastor Pedro Pamplona indicando, a Fran também tem, já indicou. Eu não vou Aquele lembrar o que é nome. caro, deixa eu entrar aqui para ver É, quanto que é. ele tá. Aquele que é caro. Tem que ter uma promoção, eu acho que eu comprei numa Menina, ele promoção. tá na promoção de 90 por 65. Isso, vai ser isso mesmo, menos que acho que menos R$ 50 vocês não vai Nunca encontrar. vai ser, É, mas é mas ele é super muito bom. interessante, sim, É muito, muito bom. acabei de ver aqui. E eu lembrei também, sobre falando desse assunto de Jesus em toda a escritura, que no Sim, Frutíferas, para quem é frutífera, se você chegou agora ou se você está desde o início, a gente tem uma aula lá com a Cecília Regiane, se eu não me engano o nome dela, temos. sobre teologia bíblica. E aí, nessa teologia bíblica, ela vai falar sobre Jesus estar em todas as escrituras. Então ela nos ensina, nos ajuda a fazer esse exercício de conhecer.
e de ler e de lembrar que a Bíblia é uma narrativa. A gente às vezes se perde, porque são vários livros, são várias histórias que estão ali narradas, mas é uma coisa só, a Bíblia é uma coisa só, o Antigo e o Novo Testamento é uma coisa só, que é sobre Cristo. E essa aula eu achei, assim, maravilhoso, e até vai ser um pouquinho, a gente vai falar isso na conferência, que é nos Salmos, né, às vezes a gente não consegue enxergar muito Jesus nos Salmos. E quantos ela passou uma lista dos salmos messiânicos, né, que a gente fala que são salmos que, é como se o próprio Cristo estivesse falando. Acho que o mais conhecido é o Salmos 22, que é 22, é. antes de Jesus ali na cruz, né, que ele vai falando várias Uhum. coisas, a gente vê várias profecias se cumprindo sobre rasgar as vestes, que aquele Senhor, né, por que me abandonaste, que é onde Jesus está ali clamando a Deus na cruz. Mas tem vários outros salmos que faz alusão a Cristo. Eu fiquei, assim, encantada quando eu vi uma lista tão grande, que eu mesma nunca tinha percebido, parado para ler e falar: "Nossa, que é o próprio Cristo, né, o Espírito falando pelo próprio Cristo". Então é uma aula muito legal para você que ainda tem essa dificuldade, ainda não conseguiu iniciar esse exercício de ver Cristo em todas as histórias, todas as narrativas. Faz essa aula da Cecília, dá uma olhada ali, que ela nos dá uma boa instrução, ela nos apresenta vários salmos e várias coisas que tá falando de Cristo, essa representação de Cristo no Velho Testamento, e, você vai conseguir fazer esse exercício muito bem, com essa ajuda, né, começar, e aí depois você vai ficar fera. Esse é muito legal. Lá no Frutífera, se você é uma frutífera, tá lá em estudos bíblicos, e a aula é Jesus no Antigo Testamento, uma introdução à teologia bíblica. Isso. Então, Jesus Uhum. no Antigo Testamento, ela vai dar 4 aulas aí, sobre, este assunto. E o legal do Frutíferas é isso, nós recebemos, além de nós professoras, né, dentro do Uhum. Frutíferas, nós recebemos convidadas, e a Cecília é uma delas. A Cecília tem um ministério na internet também, não sei se Tem. elas ainda continuam, eu esqueci o nome do ministério da É Cecília. Benditas Blog. Benditas Blog. Não sei se elas continuam atualizando lá, o Instagram delas, mas a Cecília é uma professora muito, muito legal de se assistir, vocês vão gostar, ela é muito clara na explicação dela. Nossa, uma lembrança muito legal, Uhum. viu, legal mesmo. Agora a gente vai falar um pouquinho, Vir, do que está para acontecer, né, que é a nossa conferência, nossa primeira conferência, a primeira conferência do Graça em Flor. Vir, você já foi em muitas conferências? Sabe que não? Por exemplo, quando eu era jovem, era muito famoso, assim, no meu Ah, você meio, por ainda é exemplo. jovem, Virgínia, tenha dó. Quando eu era solteira, vamos falar assim. É, melhor. Eh era muito famoso no meu meio, assim, as conferências da Fiel, de jovens, mas eu mesmo nunca fui. Eu fui levar o meu irmão uma vez, aí eu vi um pessoal, tudo. Eu conheço muitas pessoas, porque os meus cunhados iam, daí: "Ah, esse aqui é amigo da Fiel", né, até falavam assim. E eles tiveram, assim, vários amigos, se formaram, e até hoje, né, muitas amizades, por causa das conferências de jovens, né, da editora Fiel. Mas eu mesmo nunca fui. E aí depois, quando foi crescendo, eu participei de algumas, assim, de mulheres. Eh, eu acho que a maior que eu fui foi da de Pinheiros, a primeira vez que a Fura veio, Ah, palestrar é? lá. Foi a Nós primeira que eu vimos fui, lá. assim, grande, aí fui eu e minha mãe, né, eu convidei minha mãe, ela foi comigo, aí a gente foi sozinha. Foi a nossa viagem, assim, de mãe e filha, foi muito legal. A gente eu fui, dirigindo sozinha, nós fomos umas 2, dormimos lá na casa da minha prima, e depois fomos nós 3 pra conferência. E depois fui Você indo foi no dirigindo para São Paulo? fui de Piracicaba, onde meus pais moram, até São Paulo, eu e minha mãe sozinha. Olha só, gente, essa Virgínia. É. E aí depois a gente foi de Uber, né, até a igreja lá, para passar a conferência e participar. Foi muito legal, minha mãe amou, assim. E também acho que foi a primeira experiência dela de numa conferência grande. As outras são mais de igrejas, assim, menores, né, que a gente às vezes participa, uma igreja é amiga da nossa, tudo, em cidades, eh, às vezes só o pessoal da igreja e mais uma igreja, né, não com tantas pessoas assim. É, Então eu não tenho eu tanta já fui experiência, mas eu amo participar. eu já fui bastante, assim, em intercâmbios, né, que a gente chama, Isso. uma igreja com a outra. Uhum. Nessas eu já fui em bastante. Agora conferência grande, nunca quer dizer, a minha primeira também foi,
em Pinheiros, né, Aham. e agora o mais legal é que vou parecer meio querendo me gabar aqui, mas as conferências menores que eu vou agora é onde eu palestro. Olha aí que legal, né. Primeiro você foi, como É. fala? Você Uma semana participou É, uma semana atrás eu estava lá é verdade. palestrando, né, porque mês das mulheres, elas convidam a Uhum. gente, chamam a gente que gosta de falar, de ensinar a Bíblia. E é isso, eu estou aqui para servir, descobri que eu gosto de ensinar a Bíblia, né, Sim, aos uns olhos, 10 né, anos do nosso atrás, ensino, tem que e servir a aí eu igreja. exatamente, bora, eu não consigo falar não. Posso estar É, cheia de tarefa, mas aí a gente, né, fica sem dormir umas noites preparando aí a palestra, é mas eu não muito consigo gostoso, falar né. não ainda. Uhum, Mas eu tá acho certo. legal, conferência, a gente precisa parar de pensar que conferência é só mais um evento da nossa igreja, É. né, Uhum. conferência é um posicionamento da nossa fé, da nossa Isso. caminhada com Deus. É nesses lugares que a nossa fé vai ser fortalecida, é nesses lugares que a gente vai também ser encorajadas umas pelas outras, lembradas Isso, de quem ensinamento, somos, né, né, relacionamento lembrada de quem com somos em Jesus. Cristo. Outras igrejas, né, porque geralmente não é só a nossa, então a gente é um bom lugar para você conhecer e ver como Deus trabalha realmente, não só na nossa igreja, na nossa cidade, né, na nossa comunidade, mas em tantas outras igrejas, em tantas outras cidades, como Deus, faz coisas incríveis, né, a gente conhece outras pessoas, outras histórias de conversão, de vida cristã, como uma, né, conheceu, algumas estão caminhando, estão começando, outras já estão mais antigas na fé, então é um lugar realmente que a gente se sente tão bem. Eu gosto muito, assim, de encontros online, por exemplo, a gente faz no Frutíferas, né. No Frutíferas a gente Hã? conhece tantas meninas de tantos lugares tão distantes de nós, e ver como o Senhor é bom, como é gostoso, né, essa reunião de crentes, porque a gente tem o mesmo espírito. E isso Mesmo propósito, eu gosto de é, falar, a né. gente Estamos ali com o mesmo propósito. Ninguém né. chegou ali porque, por exemplo, igual no culto, por exemplo. Às Uhum. vezes você vai no culto e você encontra pessoas que estão ali porque tá na rotina delas, né, é Hum. mais um checklist, domingo, igreja, check, né. É. Mas ali na conferência você, fez a inscrição, algumas são pagas, você pagou, você Hum. tá ali para ouvir sobre o tema, você escolheu aquela conferência por causa do tema, então é legal ter o mesmo propósito, né. É verdade. E a gente se identifica muito fácil, assim, né, parece que a gente se conhece a vida inteira, você acaba Ah, é Pô, verdade. não é? Parece que você Aham. conhece, nossa, sempre esteve junto, sempre foi da mesma igreja, sempre conversou, porque a gente tem essa facilidade de, comunicar com os outros cristãos, né, e poder estar ali no mesmo propósito, unidas, né, louvando ao Senhor, aprendendo juntas, é muito gostoso compartilhar desses momentos. E a conferência é ainda melhor porque é ao vivo, né, a gente faz muita coisa online, quando é ao vivo é muito Coisa melhor. online, né, fica faltando, sen sentindo falta daquele, né, daquele cara a cara. Mas Uhum, é isso realmente, fica fácil de fazer amizade, porque você vai conversar sobre as mesmas coisas, você uhum. vai falar sobre até se você for tímida, eu assim, eu já perdi a timidez, quando eu era adolescente eu era tímida, agora eu já mas até se você é tímida, você, né, vai sentar do lado de alguém, atrás de alguém, na frente de alguém, é muito gostoso. Conferência realmente, participe do máximo que você puder. Eu costumo falar que conferência, acampamento é um pedacinho do céu, porque É verdade. E a reunião você dura tá quase ali sempre, né. é, é muito gostoso. Bom, nós estamos aqui há 20 dias da nossa conferência, 26 dias, não, ai eu doido, não sei fazer conta, 16 dias, né. Isso. Nós estamos aí há 2 semanas da nossa conferência, né. E estamos na correria. Brinde, kit de conferencista, Decoração, painel hã? decoração, as meninas Decoração. estudando para palestrar, né, Erika. Então, vamos lá, eu acabei de falar que eu cheguei
de uma palestra que eu fiz sobre o Dia das Mulheres. Agora O estarei desafio. viajando com a Francine, porque a Francine já está no Brasil, Que né, para delícia. participar de conferências também. E aí, depois chegar, eu vou começar a preparar. Mas eu estava falando aqui para vir antes de começar a gravação, que eu estou flertando com Colossenses, né. Uhum. Que livro, que carta mais, mais, assim, empolgante para nós hoje como igreja, porque a minha parte é de Atos a Apocalipse, Jesus de Atos a Apocalipse, então eu fiquei com a parte, tipo, mais chata, porque Jesus já nasceu, já viveu, já morreu, já ressuscitou, já ascendeu, e É. agora é a parte mais chata, né, eu vou falar dentro É do chata, mundo mas é o melhor. é a melhor, Tá é, falando, né, eu ia Jesus já morreu, é a esperança da segunda vinda, você vai falar, né? exatamente. É a melhor, porque ele mesmo disse que é a melhor, né. Ele falou: "Eu Isso. preciso ir para que vocês tenham o Espírito Santo". É verdade. Então, Ele já prometeu, já fez uma outra promessa que a gente tá esperando, né, ele não mas tarda. é. E agora a presença de Deus está em nós não precisamos mais de nada, né, de Exato. templo, de né, O véu já foi rasgado, igual ele já falou posso para a ser mulher conciliado. samaritana. Exatamente. Então é a mais chata, porque não tem nada de surpresa. É. Mas, realmente é a mais importante, né. Ah, não sei se eu vou falar então que é a mais importante. Isso. Mas eu estou flertando bastante com Colossenses, então vou falar um pouquinho também de Apocalipse, né, fazer o quê? Uhum. É polêmico, é cheio de simbologia, É mas muitas vertentes, né, de muitas. acreditar, né, É, fé, mas eu povos, tô nã-nã-nã. isso. Eu tô confiante, porque Hum. eu já ensinei Apocalipse para adolescentes, e quem já Olha, ensinou o Apocalipse para adolescentes, pode tá tudo, minha filha. craque. Então, eu estou confiante. Bom, eu vou te falar a verdade agora, viu. Eu estou Hum. mais empolgada para ouvir a Francine, que vai falar de Jesus no Antigo Testamento, e para ouvir a a Bia, que vai falar Jesus em Salmos, do que para decidir o que que eu vou falar, o que eu vou fazer. Vai ser É. muito legal escutar das 2. Eu sei que elas são ótimas professoras da Bíblia, né. A Uhum. Bia a gente vê a Bia, não ensinando muito a Bíblia no Frutíferas, porque a Bia está nos bastidores, mas sem a Bia, É, gente, nada aconteceria no Frutíferas. Já é deixo aqui verdade. registrado para vocês. Bia Gonçalves, como é que é o sobrenome dela? Uhum, isso mesmo, Beatriz Gonçalves. E ela escreve, assim, a Bia é muito poética, eu acho. Ela escreve maravilhosamente bem os devocionais dela. Ela já até gravou aqui com a gente também falando sobre poda, né, na vida cristã. Ela tá é o nosso tema também lá no Frutíferas agora de março. E a Bia, eu tô muito empolgada também para ver a palestra dela, porque eu acho ela super poética, assim, ela faz umas ligações muito legais, que eu não E tenho essa ela já capacidade não. disse ela já disse que ela ama salmos, então ela Uhum, vai falar do que gosta, do que ama, então vai ser muito legal, muito empolgante. E é verdade. Francine a gente já conhece, né, aquele jeitinho Uhum. de bater com luva de pelica, e a gente está muito empolgado também, vai ser muito, muito legal. Eh, você que vai, né, você que é frutífera e vai até a conferência, e está ouvindo isso aqui vai sair antes de esse Vamos ver, eu acho episódio? que sim, tomara que sim. É o nosso esquenta, né. Acho que é pra sair uma Nossa. semaninha antes, pelo menos. Então, por favor, dá um oi lá pra gente, fala: "Eu ouvi o episódio de vocês sobre a conferência, fiquei Isso, é verdade. empolgado", dá um oi lá pra gente, né. Porque a nossa expectativa é essa, poder conhecer as meninas que a gente às vezes conversa, que a gente vê na plataforma comentando, né, principalmente ali no Frutíferas. E, ai, eu tô muito empolgada, porque eu vou receber pessoas na minha casa, até falei assim, eu já tô ansiosa já, porque a minha casa é pequena, meu apartamento, mas eu vou receber pessoas aqui que eu converso no Frutíferas, que a gente fez amizade.
E eu tô muito empolgada, muito, assim, animada, empolgada de conhecer, de passar um tempo junto, né, que é fora das telas, poder abraçar e tomar um café da tarde e estar lá na conferência junto, então eu tô muito animada. Eu vou receber uma professora nossa do Frutíferas, que é a Rafaela, que eu conheci Isso, numa conferência, né. exato, eu Conheci a vi Rafa lá. Rafaela 3 anos atrás, na conferência de Pinheiros, a primeira vez que a Fran veio palestrar lá, e agora eu vou receber ela na minha casa. Eu tô morrendo de vergonha, depois no dia da Eu também, conferência eu eu vou conto começar pra a vocês ajeitar por quê. super papo. Vou É. saber conversar com as pessoas, porque eu sou uma pessoa mais tímida, eu tenho mais intimidades com as pessoas que eu conheço, né, a gente fala mais, conversa mais, tudo. Mas pessoalmente eu sou muito mais reservada. Eu tô pensando: "Meu Deus, será que A dá sabe, Virgínia é fácil assim, de conversar?" eu conheço ela pessoalmente, já tive a oportunidade de encontrar com a Virgínia várias vezes, e a Virgínia é assim, se você não chegar nela pra conversar. Eu fico quietinha, quietinha no meu canto. Mas Ai, aí socorro. depois que você chega nela e começa a conversar, eu lembro do chá da Fran, chá de É, cozinha. Aí depois que você senta do ladinho dela e começa a conversar, aí deslancha. Essa foi a primeira vez que eu lembro, assim, de ter conversado com você sobre nossos ministérios, é né, verdade. foi lá no Uhum, chá da Fran, mas depois ela já veio no meu chá, e aí já uhum, ficou mais amiga. é verdade. Mas é isso, eu peço também para que você, se você estiver ouvindo esse podcast antes do dia da conferência, que vai ser 28 de março, orem por nós, para que essa conferência abençoe vidas, para que essa conferência, principalmente, glorifique a Deus. Eu acho que vai ser um marco muito legal ver essa Uhum, conferência de como é que fala? De setting, eu só sei falar inglês, do estabelecimento da uhum. do nosso O ministério. ministério do Graça, né. Porque tudo é muito legal na internet, né, Isso. tá há anos aí na internet, mais 10 anos na internet, o Graça em Flor, mas eu acho que quando a gente faz uma coisa assim, e se reúne e olha no olho e se junta e dá as mãos, eu acho que vai consolidar, é essa a palavra, Uhum, verdade. vai consolidar o nosso ministério, eu espero que seja isso mesmo. Orem por nós aí. Voltando então ao nosso assunto de Jesus em toda a Bíblia, diz pra gente, e você, quando você lê as Escrituras, você consegue ver Jesus como centro de tudo? Nós estamos aqui para te encorajar, como dissemos antes, para que você trate como um desafio, para que você realmente eh, faça esse exercício de tentar enxergar Jesus, e a história da redenção em toda a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia quando você for fazer sua leitura, de pensar, que Jesus está ali, em cada versículo, em cada história, em cada personagem, né, Vira, ainda que sejam Uhum. sombras, né. Isso. Ele tá ali e a gente, deve lembrar, né, dessa verdade em lembrar que o centro da Bíblia, a Bíblia não foi escrita para nós, né, assim, não é sobre nós, na verdade, ela foi escrita para nós, mas não é sobre nós, é sobre Jesus. É sobre o caráter dele, sobre o amor dele, é sobre a redenção que ele nos traz. Então, quando a gente lê a palavra, a gente deve lembrar disso, né, que o Senhor, nos deixou essa palavra para que a gente pudesse conhecer a Ele. Então, faça aí a sua leitura, bíblica, faça os seus estudos, né, a gente já até falou sobre isso, a leitura é uma coisa, estudo às vezes é outra, os seus devocionais. Encontre Cristo em tudo que você está lendo, em tudo que você está vendo, porque ele está ali, né, foi feito por ele, ele nos deixou, ele se revelou a nós através da escritura e em toda ela, não só quando nos evangelhos que ele veio de fato encarnado. Então, na sua leitura cronológica, na sua leitura aí todos os dias, né, sua leitura de: "Ah, vou ler um ano a Bíblia toda em um ano", vai pescando, digamos assim, né, o É. que tem de Cristo ali em cada uma dos livros que você está lendo, nas suas leituras diárias, nos seus estudos, quando você está estudando um livro, um versículo, ali os salmos e outras coisas, procura olhar com esse olhar de que foi escrito porque Jesus queria me mostrar ele, queria se revelar para você, né, porque o intuito das escrituras é
se revelar. E quando o Senhor se revela a nós, é que nós realmente aprendemos, que nós amamos, que nós, conhecemos, que nós adoramos ao Senhor. Quando nós conhecemos de fato, profundamente, né, as escrituras. É por isso que o ministério do Graça em Flor existe, é por isso que o Frutíferas existe, para que nós como mulheres possamos nos aprofundar e conhecer cada dia mais esse Senhor que é tão maravilhoso, tão amoroso, que se revelou a nós e Ele quer se fazer conhecido, né, que nem a Fran, as últimas aulas da Fran, algumas, eu não lembro qual foi, eu acho que foi do Natal. Ela falou que, né, o Senhor, ele quer se relacionar conosco, né. Então nós precisamos, para se relacionar com o nosso Senhor, como nós não temos ele aqui como, né, uma pessoa que está ao nosso lado fisicamente, o modo de se relacionar com o Senhor é através da palavra, é conhecendo a palavra e através da oração. Então não tem outra maneira. E o Senhor deseja se estar conosco, né, ele esteve presente ali no jardim, no tabernáculo, no templo, e depois encarnou e mandou o Espírito para estar em nós, então, para a gente ver, né, um relacionamento, a gente precisa cultivar, a gente precisa conversar, a gente precisa, conhecer, saber como é a pessoa, então com o Senhor é a mesma coisa, e através da palavra somente que a gente consegue isso hoje, né, porque a gente não tem Jesus aqui, que a gente pudesse ir lá e estar com ele sentado num lugar fisicamente. Eu estaria lá, Com certeza, né. nem Estaríamos que lá, não vai ter nem Marta, né, Maria, eternidade. pés de Jesus ali ouvindo e, né, É, pra já ir com pensou? ele, servindo a ele, né, uma Ah. comida gostosa. É, a comida gostosa eu deixo para as outras pessoas, eu ia estar igual a outra Não, irmã lá. filha, você pode comprar a comida pra você fazer, É. o importante é ela estar Pedir com o o Senhor. iFood, o É, iFood para Jesus. Legal. Ai meu Deus, vai vir, conclui. Eu te é isso gente, é isso, leiam a palavra, procurem Jesus, olhar com esses olhos e ver que Jesus realmente está ali, e ele quer ter um relacionamento com você, como seu salvador amado, né, seu Senhor e Salvador, aquele que vai estar com você eternamente, né, num dia quando a Erika vai falar do Apocalipse, né, quando o Senhor vier e consumar tudo, novos céus, nova terra, e vai ser uma coisa eterna, estaremos com o Senhor eternamente. Então comece a conhecê-lo já, porque depois a gente vai conhecê-lo ainda mais, né, como ele é, a gente vai ser, e aí nossos olhos serão mais abertos ainda, a gente vai conhecer e adorar ainda mais esse Senhor. Então comece hoje, não deixe para depois. E nós estamos aí, o Frutíferas é para isso, para te ajudar a estudar a Bíblia, para te ajudar a conhecer melhor o Senhor, porque é através do estudo da Bíblia que você vai conhecer melhor a Deus e vai ter esse relacionamento íntimo com Ele, né? Como é que a gente tem um relacionamento com alguém que a gente não conhece? Então, o Exato. primeiro passo é conhecer. Você sabe que quando você estava falando, Vir, eu estava procurando aqui na minha Bíblia e lembrei, de uma passagem que está em Romanos, Uhum, Romanos 1, que fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Então, toda a Bíblia, né? A própria uhum, Bíblia nos diz que toda a Bíblia é sobre Jesus. Aqui Paulo falando que, Jesus foi separado por Deus, prometido por intermédio de todos os profetas nas uhum, sagradas escrituras. Então Paulo falando para aquele povo, para aqueles ouvintes dessas cartas dele, né, as cartas lidas lá, né, nas igrejas. Então Paulo falando assim: "Sabe, todo aquele Messias prometido que vocês têm aí nas sagradas escrituras é Jesus", né. uhum. Paulo É verdade. deixando bem claro isso. Tem Uhum. várias outras passagens, mas eu lembrei dessa de Romanos, né. E é isso. Esse foi o nosso episódio sobre Jesus em toda a escritura. Eu acho que ficou um pouco longo, porque quando a gente começa a falar de Jesus, nós que somos Muito bom. apaixonados por ele, aí empolga, aí não tem jeito. Fica aqui o nosso lembrete, ele é nosso redentor e Senhor, que nos amou e nos deu a sua palavra. É isso, é. Conheça então o seu amado através de toda a escritura. Continue nos acompanhando nas redes sociais. Nós estamos lá, @Graça em Flor,
É lá que vocês vão ficar sabendo quando saiu, os episódios, quando saem os episódios aqui do Frutificando Juntas. Deixa seu comentário no episódio, compartilhe com todo mundo, com as suas amigas, com a sua família, e ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, Vir! Tchau, Érica.